nesse vídeo eu vou fazer com você o tapete do vaso sanitário do nosso jogo de banheiro Harmonia. Se você fizer esse trabalho por esse tutorial e gostar do resultado, não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Na sequência, eu vou passar a lista dos materiais necessários. Para fazer as 4 peças desse jogo de banheiro, nós vamos precisar de 3 novelos de barroco natural, fio 6, com 700 gramas cada novelo. Um novelo de barroco Max Color na cor azul, com 400 gramas. Uma agulha de crochê de 3,5 mm e uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Bem, eu começo aqui o tapete do vaso fazendo um cordão de correntes no barbante azul com 40 correntes. Em seguida, eu venho aqui nas correntes e conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui na 7ª corrente faço o meu primeiro ponto alto. Eu vou construir aqui no início um conjunto com 4 pontos altos, então aqui eu já fiz um, venho na corrente à frente, faço o segundo, corrente à frente, faço o terceiro, corrente à frente, o quarto. Então, aqui na primeira volta do tapete do vaso, nós vamos construindo grupos de 4 pontos altos, separando com 2 correntes, pulando aqui de base 1, 2, e a partir do terceiro ponto aqui, construindo outro grupo aqui de 4 pontos altos. Então, vamos assim até o final do nosso cordão aqui de correntes. No final, nós vamos aqui ter um total de 6 grupos de 4 pontos altos. Trabalhei então aqui os meus 6 grupos de 4 pontos altos. Agora, para começar a segunda volta, nós viramos aqui a peça e vamos iniciar aqui subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, eu pulo aqui 2 pontos de base e nesse ponto alto faço um ponto alto. Dois pontos altos aqui no intervalo de correntes. E mais um ponto alto nesse próximo ponto alto de base. Então, aqui criei um grupo de 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar essa segunda volta construindo grupos de 4 pontos altos distribuídos dessa maneira. De intervalo, sempre vamos fazer 2 correntes e pular aqui 1, 2 de base e a partir desse ponto alto aqui começar a trabalhar outro grupo de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui até o final aqui desse lado e em seguida eu venho. Então, aqui trabalhei toda essa lateral e fiquei aqui com um total de 5 grupos de 4 pontos altos. Aqui, para encerrar esse lado, eu faço ainda aqui as 2 correntes e pulo 2 aqui de base e faço um ponto alto só aqui nesse último ponto alto, que fica antes dessas correntes aqui que viram a parte oval. Ok? Então, a parte reta trabalhada dessa maneira. Agora, vamos trabalhar aqui a parte oval da segunda volta. Começamos a parte oval fazendo 2 correntes e vamos trabalhar 6 pontos altos separados com 2 correntes aqui, nesse intervalo de 6 correntes que temos na base. Então, aqui fiz um ponto alto, faço 2 correntes, faço agora o segundo ponto alto e o 6º ponto alto. E 2 correntes. Então, aqui, trabalhei a parte oval da segunda volta. Para entrar aqui na parte reta, agora nós vamos
vir sobre esse primeiro ponto alto aqui da base e trabalhar aqui um ponto alto. Na sequência, eu faço 2 correntes e pulo 2 aqui de base e venho trabalhar o outro grupo de 4 pontos altos, igual fizemos do lado de lá da parte reta. Então, eu vou completar aqui essa minha volta. Bem, então aqui eu trabalhei toda a outra lateral da segunda volta. Chegando aqui no final, eu fiz 2 correntes e um ponto alto aqui no último ponto alto da carreira de base. E arrematei aqui o barbante azul e agora vamos trabalhar com o barbante cru. Eu amarro aqui o barbante cru desse lado de cá, de onde arrematei aqui, naquela terceira corrente que fizemos aqui no início. Fizemos 5 correntes para iniciar, então amarro o barbante cru na terceira corrente. Começo aqui a terceira volta subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para esse ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. A parte reta aqui da terceira volta, ela será todinha trabalhada com 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. Então, vamos criar esses intervalos de 2 correntes, pular 2 de base e fazer um ponto alto, toda aqui a parte reta. Eu vou fazer a minha. Bem, trabalhei então aqui toda a parte reta da minha terceira volta e fiquei aqui com um total de 11 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Agora, vamos trabalhar aqui aqueles 6 pontos que viram a parte oval. Aqui na parte oval, eu começo com 2 correntes e venho sobre esse ponto alto e aqui faço 2 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, venho para o próximo ponto alto e aqui faço mais 2 pontos altos. Então, sobre cada um dos 6 pontos altos que nós temos de base aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, separados sempre com 2 correntes. Então, a parte oval aqui da terceira volta fica assim, com 6 grupos de 2 pontos altos, separados sempre com 2 correntes. Agora, depois que fizemos aqui o último grupo de 2 pontos altos, fazemos 2 correntes para vir começar a trabalhar aqui a parte reta desse lado. Depois das 2 correntes, vamos para esse ponto alto aqui e trabalhamos aqui um ponto alto. Fazemos 2 correntes, pulamos 2 de base e fazemos outro ponto alto. A parte reta do lado de cá é igualzinha a que fizemos ali atrás. Então, eu vou completar aqui a minha. Bem, completei então aqui a minha terceira volta. Aqui no final, prendi um ponto alto nesse último ponto alto de base. Agora, para começarmos a quarta volta, viramos aqui a peça e vamos começar fazendo aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no início da quarta volta, nós vamos trabalhar 5 intervalos com 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui um intervalo. Dois intervalos e 5 intervalos. Depois de trabalhar os 5 intervalos, nós vamos fazer aqui um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Fez esses 4 pontos altos, vamos fazer mais 5 intervalos até chegar aqui na parte oval. Os intervalos sempre serão trabalhados com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto aqui de base. Depois de trabalhar então aqui os meus outros 5 intervalos e chegar aqui na parte oval, nós vamos trabalhar a parte oval aqui da quarta volta da seguinte maneira. Começo com 2 correntes e sobre cada grupinho de 2 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre o primeiro ponto e 2 pontos altos sobre o segundo ponto.
construindo assim um grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo grupo e repete aqui os 3 pontos altos, fazendo um no primeiro e 2 pontos altos aqui no segundo ponto de base. Então, a parte oval aqui da quarta volta ficou assim, com 6 grupos de 3 pontos altos. Agora, para trabalhar a parte reta do lado de cá, nós fazemos aqui 2 correntes, um ponto alto no ponto alto aqui logo à frente. Essas 2 correntes, esse ponto alto, não contam aqui pra mim como um dos 5 intervalos que eu vou fazer agora. Então, a partir desse ponto alto aqui, começo a trabalhar 5 intervalos, como fizemos do lado de lá da parte reta. Então, esse aqui é o meu primeiro intervalo. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5 intervalos. Então, começo a contar os intervalos a partir desse aqui. Esse aqui ainda faz parte da oval aqui do tapete, então ele não conta na parte reta. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Depois dos 5 intervalos, eu faço de novo aquele grupinho de 4 pontos altos, como fizemos do lado de lá. Os dois lados da parte reta serão sempre idênticos. Então, tudo que fizermos de um lado da parte reta, vamos fazer do outro também. Bem, aqui, olha, para encerrar a quarta volta, eu tenho aqui de base 5 correntes. Então, todas as vezes que nós encontrarmos essas 5 correntes aqui para encerrar a volta, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar 1, 2 correntes livres. Na terceira corrente, nós vamos atravessar a agulha do direito para o avesso da corrente, puxar a linha aqui atrás e fazer o nosso último ponto alto. Então, é dessa maneira que todas as voltas serão encerradas quando tivermos aqui as 5 correntes, ok? Então, agora vamos começar a trabalhar a quinta volta. Nós viramos aqui a peça para iniciar e fazemos 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir nesse ponto alto aqui logo à frente e trabalhar aqui um ponto alto. Aqui no início da quinta volta, nós vamos criar 4 intervalos com 2 correntes e um ponto alto. Aqui, então, depois de trabalhar os meus 4 intervalos, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. 1, 2 e 10. Depois de fazer aqui os 10 pontos altos, nós fazemos mais 4 intervalos até chegar aqui na parte oval. Os intervalos sempre 2 correntes e um ponto alto. Aqui, então, depois de trabalhar novamente os 4 intervalos e chegar aqui na parte oval, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Para entrar aqui na parte oval, eu faço as 2 correntes e sobre cada um dos grupos de 3 pontos altos que eu tenho na base, eu vou trabalhar grupos de 4 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto, um no segundo e 2 pontos altos aqui no terceiro ponto, criando assim um grupo de 4 pontos altos. Para separar um grupo do outro, eu faço sempre 2 correntes e venho direto para o próximo grupo aqui de base e repito aqui os 4 pontos altos. Então, dessa maneira, será trabalhada a parte oval aqui na quinta volta. Eu vou completar aqui todo o restante dessa minha quinta volta. Trabalhei, então, aqui todo o restante da minha quinta volta. Agora, então, vamos fazer a sexta volta. Começamos aqui virando peça. Subimos aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui nesse ponto alto e trabalhar aqui um ponto alto. No início da sexta volta, nós vamos criar 3 intervalos. Feitos aqui os 3 intervalos, nós vamos construir um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. 1 e 7 pontos altos. Feitos aqui os 7 pontos altos, fazemos então 2 correntes. Pulamos aqui de base 1, 2 e a partir do terceiro ponto fazemos outro grupo com 7 pontos altos, 1 e 7.
Agora, fazemos mais 3 intervalos até chegar aqui na parte oval. Aqui, depois de trabalhar os meus 3 intervalos, eu vou começar a trabalhar a parte oval da sexta volta. Começo aqui fazendo 2 correntes e sobre cada um dos grupos que eu tenho aqui de base com 4 pontos altos, eu vou trabalhar grupos com 5 pontos altos. Então, faço um ponto alto no primeiro ponto de base, um no segundo, um no terceiro e 2 pontos altos aqui no quarto ponto, criando assim o meu grupo de 5 pontos altos. Para separar um grupo do outro, nós vamos sempre fazer 2 correntes e já vir direto aqui trabalhar os outros 5 pontos altos. Então, a parte oval aqui da sexta volta, trabalhada com esse padrão, a parte reta do outro lado, trabalhado com o padrão que eu mostrei para vocês ali atrás. Então, vou completar esse restante da minha volta 6, em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha sexta volta, agora vamos virar aqui a peça para trabalhar a sétima volta. Começamos aqui a sétima volta subindo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no início da sétima volta, nós vamos criar 2 intervalos. Depois de trabalhar, então, aqui os 2 intervalos, eu vou construir um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. 1. Feitos aqui os 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vamos vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e aqui vamos trabalhar um ponto alto. Depois do ponto alto, mais 4 correntes. E vamos pular aqui de base. 1, 2, 3 pontos altos. A partir do quarto ponto alto, vamos fazer mais 7 pontos altos. 1. Na sequência, eu faço mais 2 intervalos. E chego aqui na parte oval. A parte oval da sétima volta, nós vamos começar com 2 correntes e sobre cada um dos grupos de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base na parte oval, eu vou trabalhar grupos com 6 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo ponto, um no terceiro, um no quarto e 2 pontos altos aqui no quinto ponto. Criando assim um grupo com 6 pontos altos. Para separar um grupo do outro, nós vamos fazer sempre 2 correntes e já vamos para o próximo grupo repetir aqui os 6 pontos altos. Então, a parte oval aqui da sétima volta é trabalhada com esse padrão. A parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que eu mostrei aqui para vocês. Então, vou completar essa minha volta em seguida. Completei, então, aqui a minha sétima volta. Agora, para trabalhar a oitava, nós viramos aqui a peça. Subimos aqui 5 correntes. Vamos para o ponto alto aqui à frente e trabalhamos aqui um ponto alto. Aqui no início da oitava volta, nós vamos fazer só um intervalo aqui de correntes e ponto alto. Em seguida, nós já trabalhamos aqui 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7, 1, 2 e 7 pontos altos. Feitos os 7 pontos altos, nós trabalhamos aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos vir aqui
nessa corrente que fica logo ao lado desse ponto alto, e aqui prendemos um ponto baixo. Vamos para o ponto alto e aqui prendemos outro ponto baixo. Vamos vir aqui nessa próxima corrente, aqui mais um ponto baixo. Então, aqui fizemos 3 pontos baixos. Na sequência, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar aqui nos pontos altos de base e vamos pular aqui 1, 2, 3 pontos altos. A partir do quarto ponto alto, trabalhamos aqui mais 7 pontos altos, 1 e 7 pontos altos. Então, ficou assim. Na sequência, fazemos um intervalo. E chegamos aqui para trabalhar a parte oval da 8ª volta. Aqui na parte oval, eu trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui sobre cada um dos grupos de 6 pontos altos que eu tenho aqui de base, grupos com 7 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto e 2 pontos altos aqui no 6º ponto. Criando assim um grupo com 7 pontos altos. Para separar um grupo do outro, são sempre as 2 correntes, e já vamos para o próximo grupo repetir o que acabamos de fazer aqui nesse grupo. Construindo aqui, então, 7 pontos altos. Toda a parte oval aqui da 8ª volta será trabalhada com esse padrão. E a parte reta do lado oposto será igual ao que eu mostrei ali atrás para vocês. Então, vou completar essa minha volta e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei todo o restante da minha volta de número 8. E aqui na volta 8, nós vamos criar a base para trabalhar as laterais aqui do tapete do vaso. Então, depois que eu trabalhar aqui o meu último ponto alto da volta 8, eu ainda vou trabalhar 21 correntes a partir desse ponto alto. Então, depois do ponto alto, começo a trabalhar as correntes e vou fazendo 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui, depois da corrente de número 21, nós fazemos ainda mais uma, que é para prender aqui, porque nós vamos cortar aqui essa linha. Então, corto e puxo bem aqui nessa última corrente que eu tinha feito. E fiquei aqui com um total, então, de 21 correntes. Agora, nós vamos vir aqui na outra extremidade, nessas 5 correntes aqui que nós temos, e aqui eu vou atravessar aqui a minha agulha na 3ª corrente. Então, 1, 2, 3. Na 3ª corrente, atravesso aqui a minha agulha, passo a linha aqui e prendo. E aqui desse lado, eu vou trabalhar um total de 26 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 26 correntes. Fez aqui as 26 correntes, laçamos aqui, viramos aqui a peça e vamos vir trabalhando agora intervalos de 2 correntes e um ponto alto por esse cordão de correntes que fizemos agora. Então, aqui, para começar a trabalhar os meus intervalos, eu conto a partir da última corrente que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Aqui na 9ª corrente, eu faço o meu primeiro ponto alto. Então, aqui o meu primeiro intervalo. E vamos trabalhando 2 correntes, pulando aqui de base 1, 2, e no terceiro fazendo um ponto alto. Então, eu vou trabalhar assim por todo esse cordão, fazendo esses intervalos de 2 correntes, pulando 2 de base e fazendo um ponto alto. Então, aqui, nesse cordão de 26 correntes que eu trabalhei aqui,
e voltei 9 atrás para fazer o primeiro ponto alto, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes com um ponto alto. O último ponto alto aqui eu já trabalhei sobre esse ponto alto aqui de base. Agora continuamos trabalhando 2 correntes e fazendo aqui um ponto alto por mais 2 vezes. Então, aqui. No total aqui, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos aqui no início da volta de número 9, que é essa que estamos fazendo agora. Em seguida, eu faço 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez os 7 pontos altos, nós vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir aqui nesse ponto baixo do meio e nesse ponto baixo eu vou trabalhar um ponto alto. Fez aqui o ponto alto, faz mais 3 correntes e vamos trabalhar outro grupo de 7 pontos altos. Os 3 primeiros pontos vão ficar aqui nas correntes. Ok? Agora, aqui na sequência, eu faço mais 2 intervalos com 2 correntes e um ponto alto no ponto alto de base. E chego aqui na parte oval. A parte oval aqui da volta de número 9 será trabalhada da seguinte maneira. Começo com 2 correntes e sobre cada grupo que eu tenho aqui de 7 pontos altos, eu vou trabalhar grupos com 6 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto e um no sexto ponto, criando assim o meu grupo aqui de 6 pontos altos. Para passar de um grupo para o outro, sempre são 2 correntes, um ponto alto nas correntes aqui de base. E mais 2 correntes e chego no próximo grupo, onde vou trabalhar da mesma maneira que mostrei esse primeiro aqui. Então, vamos trabalhar dessa maneira no primeiro, segundo e terceiro. Depois de trabalhar, então, com o padrão que eu falei, o primeiro, segundo e terceiro grupo, nós vamos trabalhar agora o quarto, o quinto e o sexto grupo, construindo os 6 pontos altos, mas começando a trabalhar a partir do segundo ponto alto de base. O primeiro ponto alto desses próximos 3 grupos vão ficar livres. Então, venho aqui no segundo e a partir dele começo a trabalhar os 6 pontos altos. Então, dessa maneira, trabalhada aqui a parte oval da volta de número 9, eu vou completar aqui a minha parte oval e vou trabalhar a minha parte reta até eu chegar aqui nessas correntes. Em seguida, eu venho fazer com vocês. Bem, então, eu trabalhei aqui até chegar naquelas 21 correntes que nós construímos. Aqui, nós vamos continuar trabalhando intervalos de 2 correntes. Pular aqui 2 correntes de base, 1, 2, e na terceira corrente fazer um ponto alto até o final desse cordãozinho aqui de correntes. Aqui nessas correntes nós vamos ficar também com 7 intervalos de 2 correntes com um ponto alto, como ficamos do lado oposto. Bem, completei então aqui a minha volta de número 9, agora para fazer a volta 10 nós viramos aqui a peça e vamos subir aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, vem nesse próximo ponto alto aqui, faz um ponto alto. Aqui no início da volta de número 10, nós vamos trabalhar aqui 10 intervalos, fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Vou fazer aqui os 10 intervalos e já vem. Bem, aqui então, depois de trabalhar os meus 10 intervalos, eu vou construir um conjunto aqui de 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui 2, 3, 4, o quinto, o sexto e o sétimo vão ficar aqui nas correntes. 5, 6,
e 7. Depois de trabalhar aqui os 7 intervalos, eu faço 2 correntes e vou trabalhar outro grupo de 7 pontos altos. Começando aqui por essas correntes, os 3 primeiros vão ficar aqui nas correntes. Feito aqui esses 7 pontos altos, nós vamos trabalhar mais 3 intervalos até chegar aqui na parte oval. Aqui, depois de fazer os 3 intervalos, eu vou trabalhar a parte oval. Começo aqui a parte oval com 2 correntes e sobre cada um dos grupos de 6 pontos altos que eu tenho aqui de base, vou trabalhar 5 pontos altos, fazendo um ponto alto aqui no primeiro ponto de base e mais um ponto alto para cada um dos pontos, até o total de 5 pontos altos aqui. Então, assim, crio um grupo de 5 pontos altos. Para passar desse grupo para o próximo, eu trabalho 2 correntes e vou fazendo um ponto alto em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base. Então, assim nós passamos de um grupo para o outro. Os 3 primeiros grupos aqui da parte oval serão trabalhados os 5 pontos altos, como eu mostrei aqui nesse primeiro. Então, trabalhei os 3 primeiros grupos aqui da parte oval com o padrão que eu orientei vocês. Agora, para trabalhar os 3 últimos grupos aqui da parte oval, nós vamos fazer também 5 pontos altos, só que começando aqui pelo segundo ponto do grupo de base. O primeiro ponto aqui fica livre. Então, a partir do segundo ponto, começo a trabalhar os meus 5 pontos altos. Esses 3 últimos grupos aqui da parte oval serão trabalhados os 5 pontos altos dessa maneira, deixando sempre o primeiro ponto alto do grupo aqui livre. E para passar de um grupo para o outro, continua o mesmo padrão de 2 correntes e um ponto alto no intervalo de correntes de base. Bem, depois então de trabalhar aqui a minha parte oval, eu vou fazer 2 correntes para começar a trabalhar aqui a parte reta do lado de cá. A parte reta do lado de cá, ela é trabalhada igualzinha, trabalhamos a parte reta do lado de lá. Depois de fazer esse segundo grupo com 7 pontos altos, para encerrar aqui a volta, nós vamos fazer como fizemos aqui no início. Vamos trabalhar aqui 10 intervalos fazendo 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. Eu vou completar aqui esse restante e em seguida eu venho. Aqui, para eu encerrar a volta 10, depois dessas últimas 2 correntes que eu encontrar aqui as correntes iniciais aqui de base, eu laço e venho aqui nas correntes e conto 1, 2 e na terceira corrente aqui, atravesso pelo meio da corrente e faço meu último ponto alto. E assim eu encerro aqui a volta de número 10. Agora, para trabalhar a volta 11, nós viramos aqui a peça e vamos começar aqui com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, vem nesse ponto alto aqui logo à frente e aqui trabalha um ponto alto. Aqui no início da volta de número 11, nós vamos construir 11 intervalos com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui, então, depois de eu trabalhar os 11 intervalos no início aqui da volta de número 11, eu vou construir um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, depois, então, de trabalhar aqui os 10 pontos altos, eu ainda vou construir mais 4 intervalos até eu chegar na parte oval, sempre fazendo 2 correntes e um ponto alto no ponto alto de base. Aqui, então, depois de trabalhar esses 4 intervalos e chegar aqui na parte oval, eu vou trabalhar 2 correntes e sobre cada grupo de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base, vou fazer grupos com 4 pontos altos. Nos 3 primeiros grupos aqui da parte oval, vou começar os pontos altos a partir do primeiro ponto alto do grupo de base. 1, 2, 3 e 4. Fez os 4 pontos altos. Para passar para o outro grupo, vamos fazendo as 2 correntes e um ponto alto
no intervalo de correntes de base. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar sobre os 3 primeiros motivos aqui da parte oval. Então, aqui, trabalhei sobre os 3 primeiros motivos da parte oval com o padrão que eu orientei. Agora, sobre os 3 últimos motivos, nós vamos trabalhar os 4 pontos altos, começando aqui pelo segundo ponto alto do grupo de base. O primeiro vai ficar livre nos 3 últimos grupos aqui. Então, a partir do segundo ponto, começo a trabalhar os meus 4 pontos altos. Depois, aqui para passar de um grupo de pontos para o outro, sempre as 2 correntes e o ponto alto no intervalo de correntes da base. Eu vou completar aqui todo o restante da minha parte oval com esse padrão e depois vou trabalhar aqui a minha parte reta do lado de cá da mesma forma que trabalhei esse lado aqui. Vou trabalhar até o final, fazendo aqui os últimos intervalos de correntes e pontos altos aqui nessa volta. Em seguida eu venho. Bem, completei então todo o restante aqui da minha volta de número 11, seguindo o padrão que eu orientei vocês. Agora, para começar a volta 12, nós viramos aqui a peça e vamos iniciar aqui a volta de número 12, subindo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, venho no ponto alto aqui logo à frente, faço aqui um ponto alto. Aqui no início da volta de número 12, nós vamos criar 12 intervalos com 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Vou fazer aqui os meus 12 intervalos e venho. Aqui então, depois de trabalhar os meus 12 intervalos, eu vou construir um grupo com 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Feitos aqui os 4 pontos altos, vamos fazer mais 5 intervalos com 2 correntes e um ponto alto até chegar na parte oval. Aqui, depois de trabalhar os meus 5 intervalos, chego aqui na parte oval, onde vou trabalhar da seguinte maneira: começo com 2 correntes e sobre cada grupo de 4 pontos altos que eu tenho aqui de base, vou trabalhar grupos com 3 pontos altos. Nos 3 primeiros grupos aqui da parte oval, eu começo a trabalhar pelo primeiro ponto alto do grupo aqui de base, fazendo um ponto alto para cada ponto da base até o total de 3. Então, fica assim, para passar de um grupo para o outro, sempre as 2 correntes e um ponto alto aqui no intervalo de correntes de base. Trabalhei então aqui sobre os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, sobre os 3 últimos grupos aqui da parte oval, nós vamos trabalhar os 3 pontos altos, começando aqui pelo segundo ponto alto do grupo de base. O primeiro ponto alto fica livre. Então, vamos trabalhar aqui os 3 últimos grupos, começando pelo segundo ponto, deixando o primeiro livre. Para passar aqui de um grupo para o outro, permanece as 2 correntes e o ponto alto no intervalo de correntes aqui da base. Então, a parte oval aqui da volta 12 é trabalhada com esse padrão, a parte reta do lado de cá igualzinho que nós fizemos aqui. Então, eu vou completar aqui todo o restante aqui da minha volta 12 e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui todo o restante da minha volta de número 12. Agora vamos trabalhar a volta 13, viramos aqui a peça, subimos aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui nesse próximo ponto alto e aqui vamos trabalhar o nosso primeiro ponto alto. A parte reta aqui da volta de número 13, ela é construída só com intervalos de 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. No total, nós vamos fazer aqui 18 intervalos até chegar lá na parte oval. Bem, então aqui, depois de trabalhar os meus 18 intervalos aqui na volta de número 13, eu chego aqui na parte oval. Para começar a trabalhar aqui a parte oval, eu faço ainda 2 correntes e sobre cada grupo de 3 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, vou trabalhar grupos com 2 pontos altos. Os 3 primeiros grupos aqui da parte oval
começamos a trabalhar pelo primeiro ponto alto aqui do grupo de base. Então, faço um e mais um no próximo. Para passar de um grupo para o outro, sempre as duas correntes e o ponto alto no intervalo de correntes aqui de base. Aqui, então, trabalhei os 3 primeiros grupos com o padrão que eu orientei. Agora, para trabalhar os 3 últimos grupos, nós vamos começar aqui pelo segundo ponto alto de base, deixando livre o primeiro. Então, fazemos aqui a partir do segundo, os 2 pontos altos. Os 3 últimos grupos, então, aqui da parte oval, serão trabalhados com esse padrão. Para passar de um grupo para o outro, são sempre as duas correntes e o ponto alto no intervalo de correntes aqui de base. Então, eu vou completar todo o restante aqui da minha volta de número 13, seguindo esse padrão. Aqui a parte reta do lado de cá são só os 18 intervalos, como fizemos do lado oposto. Bem, completei então aqui todo o restante da minha volta de número 13 e aqui no final eu arrematei o barbante cru. Agora, vamos voltar a trabalhar com o barbante azul. Aqui eu venho na outra extremidade aqui. E aqui eu tenho 5 correntes que eu iniciei aqui a volta de número 13. Então, conto aqui 1, 2, 3 e na terceira corrente eu prendo aqui o meu barbante azul. E aqui a volta de número 14... ela será fechada só de pontos altos. Eu inicio aqui a volta 14 subindo 3 correntes, 1, 2, 3 e em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho na base, vou fazer 2 pontos altos. E sobre cada ponto alto que eu tiver de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir a volta inteirinha. Inclusive, lá na parte oval. Trabalhei, então, aqui toda a minha volta de número 14 e fiquei aqui com um total de 211 pontos altos na volta toda. Agora, para começar a volta 15, nós vamos virar aqui a peça. Eu começo aqui a volta de número 15, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho para o ponto alto logo à frente, faço um ponto alto. Ponto alto à frente, mais um ponto alto. Então, aqui no início da volta 15, eu vou montar aqui um conjunto com 3 pontos altos. Na sequência, eu faço 2 correntes. Pulo aqui de base, 1, 2, e a partir do próximo, começo a trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. A partir desse primeiro grupo aqui de 4 pontos altos, todos os outros agora, até lá próximo ao final, serão trabalhados assim com 4 pontos altos. Então, depois de cada grupo de 4 pontos altos, nós fazemos sempre 2 correntes, pulamos 1, 2 de base e voltamos a trabalhar outro grupo de 4 pontos altos. Então, aqui nessa volta, nós vamos trabalhar a partir desse primeiro grupo aqui, que fizemos com 4 pontos altos, um total de 17 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 17 grupos e em seguida eu venho. Aqui vem trabalhando os meus grupos de 4 pontos altos até o total de 17 grupos. Agora, para passar do grupo de número 17 para o grupo de número 18, nós vamos fazer as 2 correntes e vamos pular apenas um ponto aqui de base. Pula um e já faz aqui o grupo 18 com 4 pontos altos. Então, fica assim, só aqui, do grupo 17 para o grupo 18, que nós vamos pular apenas um ponto de base. Agora, todo o restante vai ser
como já estávamos fazendo, construindo aqui as duas correntes e pulando 1, 2 de base, e trabalhando aqui 4 pontos altos. Então, vamos agora continuar com esse padrão de fazer os 4 pontos altos, as duas correntes, e pular 1, 2 de base até o finalzinho lá. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 15, e aqui o meu último grupinho ficou com 3 pontos altos, com o último ponto alto trabalhado aqui nas correntes que eu fiz para subir a carreira de base. Então, eu fiquei com 3 pontos altos aqui no final e aqui no início da volta aqui. Então, virei a minha peça para começar a trabalhar a volta de número 16. A volta de número 16 será fechada só com pontos altos, então eu inicio subindo aqui 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que eu tiver aqui na base. A volta inteirinha será trabalhada com esse padrão. Eu vou completar a minha em seguida. Então, aqui trabalhei toda a minha volta de número 16 e fiquei aqui no total com 212 pontos altos aqui na volta de número 16. Em seguida, eu arrematei aqui o barbante azul. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 17 com o barbante cru. Então, aqui, eu venho para o outro lado aqui da lateral do vaso e, sem virar a minha peça, com essa última volta aqui com o direito aqui voltado mesmo para cima, eu amarro aqui o barbante cru na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a carreira de base. Essa volta será trabalhada com pontos baixos e correntes, então aqui inicialmente eu faço uma corrente, venho para o ponto alto à frente, faço um ponto baixo e vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base até eu ficar aqui com 6 pontos baixos. Então, essa corrente aqui equivale ao meu primeiro ponto baixo. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui no início da volta 17, 6 pontos baixos. Na sequência, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui para a base, pulo 1 e a partir do ponto alto seguinte, eu vou trabalhar um conjunto com 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Desse primeiro grupo de 7 pontos baixos aqui em diante, todos os nossos grupos de pontos baixos serão trabalhados com 7 pontos baixos como esse. Depois de cada grupo de 7 pontos baixos, fazemos aqui 1, 2, 3, 4 correntes, pulamos um ponto de base e vamos repetir aqui de novo 7 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar essa minha volta até lá o finalzinho e em seguida eu venho para continuar. Bem, então aqui eu vim trabalhando toda a minha volta 17, fazendo 7 pontos baixos, 4 correntes, pulando um de base, até chegar aqui no final. Aqui no final, o meu último grupo de pontos baixos será com 5 pontos baixos, só 5 pontos baixos aqui para encerrar. E aqui, nós vamos agora começar a dar o arremate aqui nessa parte e aqui na parte interna do tapete. Vamos fazer com pontos baixos. Aqui, para eu começar a trabalhar essa lateral, eu vou fazer uma corrente e vou vir trabalhar 2 pontos baixos aqui nesse ponto alto que está aqui deitado. Então, eu passo a agulha aqui e faço aqui 2 pontos baixos. Fez 2 pontos baixos aqui, vem para o próximo ponto aqui, trabalha mais 2 pontos baixos nele. Aqui, nessa base,
Nós vamos fazer um total até aqui de 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e venho mostrando como vir aqui. Então, aqui desci trabalhando os pontos baixos, fiz aqui 16 pontos baixos. Agora eu vou virar e começar a fazer os pontos baixos aqui na parte de dentro do tapete. Para começar aqui a trabalhar esse lado, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2 e... venho aqui e vou trabalhar 2 pontos baixos em cada intervalo que eu tenho aqui. Então, faço 1 e 2 pontos baixos em um ponto aqui, o intervalo de base. Depois, direto, venho para o próximo intervalo e trabalho aqui mais 2 pontos baixos. E vamos assim. Então, aqui... essa parte de dentro aqui do tapete, ela será todinha trabalhada com 2 pontos baixos em cada intervalo. Vamos vir trabalhando os 2 pontos baixos até esse intervalo aqui. Quando chegar aqui, nós vamos começar a fazer 2 pontos baixos em cada um desses intervalos aqui nesse lado todinho. E vamos trabalhando até fazer 2 pontos baixos nesse último intervalo aqui. E vamos subir aqui fazendo 2 pontos baixos em cada um desses intervalos aqui também. Bem, então aqui depois das 2 correntes que eu mostrei pra vocês, eu desci trabalhando os pontos baixos. Cheguei aqui na base, virei como indiquei pra vocês, continuei trabalhando aqui os pontos baixos. Subi aqui também, trabalhando os meus pontos baixos. E aqui, depois de eu trabalhar esses 2 últimos pontos baixos aqui, e for virar aqui para trabalhar esse último lado aqui até encontrar o início, eu vou fazer aqui 2 correntes. Faço 2 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui, agora já no último lado aqui. E continuo com o mesmo padrão de 2 pontos baixos em cada ponto de base. Aqui, depois de trabalhar os meus últimos 2 pontos baixos nessa lateral, eu faço uma corrente e fecho essa volta com um ponto baixíssimo aqui naquela primeira corrente que eu fiz para iniciar. E assim encerro a minha volta de número 17. Vamos trabalhar então agora a volta de número 18. Eu começo a volta 18 atravessando a agulha aqui pelo próximo ponto baixo, puxando aqui uma linha e fazendo aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, nós vamos deixar vazios aqui. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vamos direto aqui para dentro desse intervalo de 4 correntes e aqui vamos trabalhar 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu faço uma corrente e trabalho ainda mais 4 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, todos os nossos grupos aqui da volta de número 18 serão trabalhados com 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. Depois que faz o grupo de pontos, nós vamos vir aqui na base e vamos contar 1, 2, 3, 4. E aqui no quarto ponto baixo, fazemos um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, vai para o próximo intervalo aqui de 4 correntes e repete esse mesmo grupo de pontos que acabamos de fazer aqui, com os 4 pontos altos, a corrente e mais 4 pontos altos. Fez aqui o grupo de pontos, conta aqui de base, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, aqui no quarto ponto baixo, faz um ponto baixo, laça e vem trabalhar o grupo de pontos no próximo intervalo de 4 correntes de base. Então, a volta todinha será trabalhada com esses grupos distribuídos dessa maneira e presos aqui com o ponto baixo. Terminando aqui essa volta, você
Coloque o seu tapete sobre uma superfície lisa e, corrente por corrente aqui de cada um dos motivos, você puxa bem assim, para que fique bem assentado o seu tapete, para que dê esse efeito aqui de sobe e desce. Vou completar o restante dessa minha volta, em seguida eu trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 18 com o padrão que eu falei para vocês. Chegando aqui no final, eu pulei 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no quinto ponto baixo prendi aqui o meu último ponto baixo da volta. Em seguida, eu cortei aqui o barbante cru. E agora nós vamos vir aqui para outra lateral e vamos amarrar aqui o barbante azul. Aqui eu amarro o barbante azul nesse primeiro ponto baixo que eu tenho logo antes desse primeiro grupo aqui de pontos altos. Amarro aqui, em seguida puxo a linha, faço uma corrente e aqui vou trabalhar 4 pontos baixos, um para cada um desses pontos altos aqui. Então, aqui 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Aí, chego aqui nessa corrente e aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Em todo o intervalo de uma corrente que nós temos aqui nos grupos, nós vamos fazer sempre 2 pontos baixos. Depois, aqui desse lado de cá, eu vou fazer só 3 pontos baixos, um para cada um desses 3 aqui. Então, 1, 2 e 3. O último ponto alto aqui fica livre, eu não trabalho nenhum ponto sobre ele. Daqui eu venho direto para esse ponto baixo aqui, e aqui eu trabalho um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, venho para o grupo de pontos altos logo à frente, e a partir desse segundo grupo aqui da volta de base, nós vamos sempre pular aqui o primeiro ponto alto e começar a trabalhar os pontos baixos a partir do segundo ponto alto. Então, fazemos 3 pontos baixos desse lado aqui do motivo. E 2 pontos baixos aqui na corrente. E mais 3 pontos baixos desse lado de cá. Fez aqui o grupo de pontos baixos sobre o motivo aqui de base. Eu deixo aqui sempre o último ponto alto livre também, então fica o primeiro e o último sempre livre. Depois, venho aqui nesse ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Venho para o grupo de pontos altos logo à frente, pulo o primeiro e a partir do segundo começo a trabalhar os meus pontos baixos, seguindo esse padrão que eu mostrei aqui nesse grupo aqui de pontos. Então, eu vou completar toda a minha volta. Bem, então, aqui eu trabalhei os pontos baixos até o último grupo de pontos altos que eu tenho aqui de base. Aqui no final, depois dos 2 pontos baixos nessa corrente, eu desci aqui fazendo 4 pontos baixos. Então, trabalhei pontos baixos nesses últimos 4 pontos altos aqui da base. E agora, nós vamos descer aqui por essa lateral e vamos trabalhar aqui toda a parte interna aqui do tapete com pontos baixos para completar aqui essa volta. Então, aqui eu faço ainda um ponto baixo nesse ponto baixo aqui de base e começo a descer aqui. Aqui venho no pezinho desse ponto baixo aqui e trabalho aqui mais um ponto baixo e venho para o primeiro ponto baixo que eu tenho aqui na lateral e começo a trabalhar aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui de base. Aqui, quando eu chegar nessas 2 correntes que eu fiz aqui para virar e trabalhar os pontos baixos aqui desse lado, nessas 2 correntes, eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Então, faço 1, 2 e 3 pontos baixos naquelas 2 correntes de base que viram aqui o canto.
Depois, todo o restante é um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho na base. Então, vamos trabalhando assim, toda essa parte aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou completar aqui a minha até o final aqui da minha volta. Bem, então aqui eu completei todo o restante da minha volta de número 19. Fechei com um ponto baixíssimo aqui naquela primeira corrente que nós fizemos para iniciar aqui. E assim completamos aqui o tapete do vaso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário a respeito do nosso trabalho, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, assim você receberá sempre todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.